sobre parábola. Vou falar uma parábola de Jesus para nós. A gente vai compartilhar aqui de uma parábola que está lá em Mateus. E essa parábola fala um pouquinho sobre um negociante. E, meditando sobre essa parábola, eu lembrei assim dos tempos áureos, né? Onde as meninas, quando eu era garotinho, as meninas colecionavam papel de carta. Minha irmã tinha papéis de carta, se eu me aproximasse de qualquer um daqueles papéis, eu era uma pessoa não grata. Corria risco de integridade física. Interessante que os valores monetários não existiam. O papel era algo barato, mas havia um valor sentimental em cada papel daquele. Eu me lembro que mais tarde, eu já era rapaz, a gente começou a colecionar cartão de orelhão. Quem sabe aqui o que é orelhão? Quem não sabe aqui o que é orelhão? Quem não sabe? Tem gente que não sabe mais o que é orelhão, não sabe mais o que é máquina de escrever. Essa galerinha nova. E a gente ficava procurando o tal cartão que ia custar não sei quanto. Aí aquela coleção era barata, né? Mas aí, tipo, se eu tiver uma coleção X, eu vou vender por tanto, por tanto, por tanto. Era interessante. E nós não negociávamos. Mas a gente vai ver aqui a história de um cara que negociava com algo muito importante. E ele tinha um vasto estoque dessas coisas. E é interessante que Jesus contou aproximadamente 40 parábolas. Jesus gostava de ensinar por parábolas, por quê? Porque a parábola é uma história que tem sempre um fundo moral atrelado. E eu sou educador com essa galerinha que veio aqui à frente, nós sabemos que contando histórias as pessoas aprendem mais. Contando histórias nós conseguimos marcar, fazer marcos nas pessoas, fazer marcas nas pessoas. E Jesus é um mestre por excelência. Aleluia. Então, eu queria que fosse aberto aí, colocasse na tela, por favor, Mateus 13, versículos 45 e 46, para a gente começar essa palavra de hoje. O tema dessa parábola é uma pérola de muito raro valor. Está na NVI, você acompanha comigo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pronto, só 45 e 46. Repetindo aqui, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Isso está na NAA. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. É interessante, né? Eu também gosto de colecionar. Eu tinha uma coleção de Hot Wheels há algumas décadas atrás. E aí dei para uma criança aquela coleção. Mas aquela coleção tinha valor para mim. Mas eu não negociava. Pense esse homem, ele negociava pérolas. Em 2018, para vocês terem ideia do valor de um colar de pérolas, em 2018 foi vendido o colar mais caro do mundo. Foi 36 milhões. É caro? Só que foi de dólares. Aproximadamente 180 milhões de reais, um colar de pérolas. Então, você se reporta a esse cara, esse negociante, e você vê que ele é um cara que tinha posses. Ele é um cara que tinha muitas coisas. Ele era um cara, possivelmente, bem planejado, bem organizado, pensava no amanhã, se administrava bem as suas finanças, mas, num determinado dia, aquele cara experiente, conhecedor de pérolas, encontra a pérola de muito raro valor. Aleluia! Por que ele encontrou aquela pérola, amado? Porque ele estava procurando. E aí eu faço uma pequena comparação com você que está aqui nesta noite. Você também procura a pérola de muito raro valor. E se você está nos visitando pela primeira vez, se você tem vindo aqui e ainda não entendeu essa pérola de muito raro valor, não reconheceu essa pérola de muito raro valor, esta é uma noite para isso. Aleluia. Eu escrevi aqui que este homem, ele tinha os olhos dele, buscavam essa pérola. A mente dele buscava aquela pérola. O coração dele estava buscando o tempo todo aquela pérola rara, de muito raro valor. É interessante que o nosso cérebro ele é extremamente seletivo. É tipo assim, vê se já aconteceu com você. Quando você quer trocar de carro, aí você vê aquele carro, digamos, você vê um Corolla. A partir do ano 1972, em homenagem a Mateus ali, que gosta desse ano.
E minha esposa também, é verdade. Olha bem, a partir dali você vai ver N Corollas 1972. Parece que só existe em Feira de Santana Corolla 1972. Por quê? Porque o cérebro ele é seletivo. Se você colocou aquilo no coração, ele começa a te fazer reconhecer aquilo. Aquele negociante ele já procurava a pérola de muito raro valor. Aleluia. Você tem procurado a pérola de muito raro valor? Aleluia. Se você está aqui conosco, amado, se você está aqui ouvindo essa palavra, se você foi ministrado pelas palavras que Mateus trouxe, o teu coração já está ardendo. Aleluia. 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 Teu coração já grita alto para a tua razão. Encontrei a pérola de muito raro valor. Aleluia. Amados, aquela pérola, valia a pena se desfazer de tudo por aquela pérola? O homem viu a pérola, reconheceu que era rara, que era de muito raro valor, e falou assim, eu vou vender tudo quanto tenho para adquiri-la. O que ele tinha era todo o cabedal de segurança dele. O que ele tinha era tudo que ele planejou, trabalhou, suou, conquistou por anos a fim. Era o que o sustentava no mercado. Se ele perdesse o que ele tinha, ele não era nada. Não seria mais um comerciante, não seria mais um negociador de pérolas. Mas ele vislumbra o valor daquela pérola. Ele vislumbra tudo que ele ganharia se ele tivesse a propriedade daquela pérola. E vai lá e vende tudo. Vende tudo que tinha. A palavra diz tudo. E vai adquirir a pérola de muito raro valor. Nós temos muitas coisas. Nós temos não só materiais, amados. Quando eu estou falando aqui de material, porque o texto aborda um viés material. Mas eu quero que você pense em tudo muito além da matéria. Nós temos conceitos, nós temos ideias, nós temos formação. Hoje em dia está na moda, né? Nós temos nossos temperamentos, né? Nós temos nossos coléricos, fleumáticos, sanguíneos, etc. São os nossos valores. São as coisas que nos trazem segurança. Nós temos nosso trabalho, nós temos nossas reservas, nós temos nossos sonhos, nossos projetos, nossa família, é tanto nosso, amado, que nos enche. Nossa mala está cheia de coisas nossas. Mas a pergunta que eu quero começar a fazer a você, no lugar daquele homem, você abriria a mão de tudo que você tem pela pérola de muito raro valor? Você veio aqui hoje com muitas coisas ainda. Você veio aqui hoje com sua mala ainda muito cheia. Talvez você tenha ouvido algumas palavras aqui e você tenha dito, não é bem assim. Eu sei isso, eu sei aquilo. Eu acho isso, eu acho aquilo. A minha opinião é essa ou é aquela. Chegou a hora, e essa noite é para isso. Para você abrir mão do que você acha. Para você abrir mão do que você pensa. Para você abrir mão dos seus valores. Porque a pérola de muito raro valor está sendo apresentada para vocês hoje. Aleluia. Se você ainda não tem uma decisão, se você ainda não entendeu, não compreendeu, aleluia, essa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, aleluia, sobre a pérola de muito raro valor. Aleluia. Aleluia. Amados, essa nossa vida nós vivemos, digamos assim, o nosso próprio reino. Por quê? Porque nós vivemos como pensamos. Nós temos um governo, o Brasil é um país presidencialista, mas ele não faz muita gerência no seu dia a dia. Ele não gerencia o seu coração. O governo não está preocupado se você acerta ou se você erra. O governo está preocupado se você paga ou não paga imposto. É isso que os governos do mundo se preocupam. Contudo, se você tem valores ou não tem relevância. Se você tem
cuidados ou não, não tem relevância. Se você tem moral ou não, você não tem relevância para o governo. Mas eu quero dizer que o nosso coração procura um reino. O reino perfeito, já nascemos e crescemos construindo um desejo por esse reino, por essa pérola. Nenhum de nós, eu tenho certeza disso, falo com propriedade, sem medo de errar, nenhum de nós estava satisfeito com a nossa vã maneira de viver. Vocês que já se converteram, sabem do que eu estou falando. E você que está aqui hoje, que ainda não tomou uma decisão junto ao Senhor, o Espírito Santo está comunicando o que é isso. O Espírito Santo está comunicando, aleluia, que você precisa de um reino, que seu coração precisa de um reino, precisa de um governo, que seu coração precisa de algo que preencha de fato a tua vida, que seu coração está precisando, aleluia, de ter um DNA que é diferente desse DNA do mundo, aleluia. E seu Espírito Santo está comunicando a você agora, que não é porque você nasceu, que você faz parte desse reino. Eu escrevi aqui, nós nascemos em um reino, nós nascemos em um anti-reino, e vivemos a nossa vida toda buscando o reino. Nós nascemos com todo o nosso arcabouço de conhecimento, com toda a nossa carga genética, com toda a nossa carga cultural, fomos formados por nossos pais, aleluia, mas algo nos diz que existe algo que ainda não conhecemos. E se você está aqui nessa noite, aleluia, é porque você ouviu o que um dia atrás eu ouvi. Eu busquei o Senhor desde quando era garotinho, 8 anos, por ali 9 anos, eu buscava o Senhor. Por quê? Porque a vida não me preenchia. Eu precisava de uma relação com alguém que fosse maior, me preenchesse de fato, trouxesse uma alegria que eu não tinha. Minha mãe, que é mais quem sabe de mim, logo depois Vanessa, né? Porque Vanessa, às vezes, eu peço para ela me lembrar coisas da minha infância, e ela me lembra. Eu fui uma criança que não tive amizades. Eu era uma criança solitária. Mas aquilo era bom para mim, ser solitário. Até o dia que aquela solidão gritava de maneira doída no meu coração. Mas eu olhava para as pessoas, eu olhava para o mundo, eu olhava para as amizades, mas não conseguia ser um com as pessoas. Eu não fui criado em um lar cristão, lá da minha casa eu fui o primeiro a conhecer a Jesus. Eu me lembro que eu morava na Chácara São Cosme, ia andando para a Matriz, e lá tinha uma mocinha chamada Yolanda, que ela me pegava pela mão, me atravessava e me levava até a Primeira Batista, lá perto do tênis. E eu sonhava em ser embaixador do rei. Mas o mundo não me atraía. A minha alma não se satisfazia com as coisas do mundo. Os meninos gostavam de falar de futebol, coisas feias, pornografia, e aquilo, às vezes até eu participava, amados. Porque a criança tem aquela sensação de fazer parte de um grupo. Mas, cara, aquilo era doído demais. Aquilo machucava demais, porque no meu coração ardia algo que o mundo não ia me satisfazer. No meu coração gritava algo que só o Espírito, aleluia, interpretava. Aleluia. Aleluia. E eu sei que talvez com a tua vida tenha sido da mesma forma. Ele te chamou, ele te atraiu. Aleluia. Aquele negociante, aquele comerciante, ele foi seduzido pelaquela pérola de muito raro valor. Ele foi atraído por aquela pérola de muito raro valor. Aquilo era tudo o que ele queria para a vida dele. Aleluia. 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 Nós não nascemos no reino de Deus. Cada um de nós nasceu no império das trevas. Você pode dizer, mas eu nasci bom,
não matei, não roubei, etc, etc, etc. Fui obediente a mamãe, a papai, faço o curso na universidade que papai pensou por mim. Eu quero te dar mais uma vez a certeza que você não nasceu no reino de Deus. Para você participar desse reino, há algo que tem que transformar a tua vida. O livro de Isaías 64:6 diz uma verdade que eu quero ler para você. Isaías 64:6. Fala o seguinte: todos nós somos como o imundo. A palavra é forte, mas é a verdade. E todas as nossas justiças, toda a nossa bondade, tudo que fazemos, que achamos que é bom, para Deus é como trapo de imundícia. O que era o trapo de imundícia, amados? Naquela época nós falávamos dos panos, nós falamos agora dos panos que envolviam os leprosos, dos panos que faziam a retenção do fluxo menstrual nas mulheres, de trapos. Então isso é a nossa justiça para Deus. Isso é a bondade que você acha que tem diante de Deus. Deus é santo, amado. Nada que um pecador possa fazer, nada que um pecador possa produzir, aleluia, é bom diante dos olhos de Deus, é digno diante dos olhos de Deus, aleluia. E eu quero falar para você, se você está vindo aqui poucas vezes, está conhecendo o reino, eu quero trazer essa verdade de maneira contundente no teu coração. Há uma necessidade de conversão. Há uma necessidade de transformação. Aleluia. Esse reino, essa pérola de muito raro valor, se ela é apresentada a você, você é transformado. Literalmente, você se converte. O que é uma conversão, amados? É uma mudança de sentido. Você caminhava com tua vida segundo os teus pensamentos e conceitos. Você caminhava de acordo com o que você pensa e você acha. E de repente, você se defronta com a pérola de muito raro valor. Você se defronta com Jesus, que é a pérola de muito raro valor. E aquele encontro transforma a tua existência. Aleluia. Ao ponto de, ao longo da caminhada, você não mais se reconhecer. Aleluia. Você se olhar para o espelho e conseguir enxergar aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. O próprio Jesus. Aleluia. Para experimentar o novo nascimento, amados, você precisa reconhecer a Cristo. Não é só ouvir falar. Nós nascemos em um país cristão. Se fala de papai do céu, mamãe, mesmo que não caminhe nos caminhos do Senhor, fala para o filho: olha, se você não obedecer, papai do céu vai te castigar. Olha, papai do céu está vendo. E vai construindo na nossa psique, na nossa mente, um Deus que nem ela crê, muitas vezes. Um Deus que é parte do imaginário dessa mãe, parte do imaginário cultural dessa mãe e desse pai. E eu digo, você precisa reconhecê-lo, conhecer e reconhecer. E como Osés falou, prosseguir nesse conhecimento, porque ele é uma fonte inesgotável de amor, ele é uma fonte inesgotável de vida, ele é uma fonte inesgotável de verdade. Ele é um caminho, é o caminho inesgotável para nos levar a Deus. Aleluia. Você precisa entender, amado, que a salvação não é obra da tua bondade, não é obra do que você faz. A salvação é dele, foi ele, é pela graça que ele te alcança. A palavra diz que pela graça nós somos salvos. Isso é dom de Deus, não vem de mim. Eu não sou salvo porque eu sou pastor, eu não sou salvo porque eu sou líder de conexão, eu sou salvo porque ele me salvou. Aleluia. Eu sou salvo porque a graça dele me alcançou. Aleluia. 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 Você precisa entender, amados, que tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é por intermédio dele. Essa é a filosofia, essa é a linguagem desse reino que o teu coração anseia. Aleluia. É a linguagem desse rei que teu coração quer se apaixonar.
Eu digo, amados, que o homem quer se apaixonar por Deus. Mas você pode questionar assim, mas tem pessoas que aparentemente não. Eu digo, pensando naqueles homens malfeitores lá da cruz, os dois começaram a desprezar Jesus. Os dois zombavam no início, mas um caiu em si e pediu perdão, de certa forma, aquele rei que estava sendo crucificado com ele. Um permaneceu orgulhoso, mesmo diante do rei. Não quis dobrar-se diante do rei. O outro reconheceu quem era e se dobrou diante do rei. Todo ser humano tem um espírito. E esse espírito clama por Deus. Mas todo ser humano tem a liberdade de dizer não para este Deus. Essa é a beleza do meu Senhor. Esta é a beleza do seu Senhor. Ele não quer um escravo. Aleluia. Ele não mandaria nunca o filho para comprar escravos. Aleluia. Ele mandou o filho para gerar filhos. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Você que crê nessas coisas é filho de Deus. Senhor. Os princípios do reino é a palavra do rei. Não é o que se fala na internet, não são conjecturas, não são ideias, não são evoluções culturais, evoluções religiosas. O que Deus falou é o que Ele fala e é o que Ele falará. A palavra dEle não sofre mutação, não sofre alteração. É a mesma ontem, hoje e sempre o será. Então não adianta você desejar Jesus, essa pérola, e querer viver da mesma forma. E não se submeter à palavra dEle. Cláudio, mas se eu faço... mudo minha vida, se eu deixo de fazer isso ou fazer aquilo, não sou eu que estou construindo a minha salvação? Não, amados. Você não tem poder nenhum em construir a sua salvação. Se você faz pensando em ganhar os céus, você já está no inferno. Se você faz o bem, se você congrega pensando em ganhar os céus, você já está no inferno. Agora, se você faz o bem, se você ama o próximo, se você congrega, tem comunhão, por gratidão pelo que você já recebeu, eu te digo, amado, a sua vida está escondida em Cristo já hoje em região celestial. Aleluia. É um mistério, mas creia, você já não está mais aqui diante dos meus olhos, você já está com Cristo guardado em região celestial. Aleluia. 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 O reino é para quem abriu mão de tudo. O homem, o negociante, vendeu tudo. Se você quer caminhar com Cristo, se você reconheceu, se você quer viver, ter Ele como Senhor da sua vida, você tem que abrir mão de tudo. Não sou eu mais que governo a minha vida, é Ele que governa. Os meus desejos e pensamentos já não me governam mais. Aleluia. Amados, desta parábola nós podemos pegar 3 pontos. Primeiro, existe um governo, um reino, que é dos céus. Se você não entende isso, eu peço que você já comece a orar agora ao Espírito Santo, para revelar, aleluia, os céus para você. Por muito tempo, a religião, em vez de religar a Deus, colocou uma grande barreira entre nós e Deus. Deus quer você para os céus? Sim, mas os céus já são hoje em tua vida, se você caminha com Ele. Porque não há como você caminhar com Ele, e você caminhar na terra e Ele no céu. Se eu caminho com Ele, eu caminho nos mesmos passos, no mesmo caminho, na mesma trajetória, na mesma direção. Eu já caminho os caminhos dos céus. Eu já vivo os caminhos do céu. Você pode já viver os caminhos do céu. Você pode já experimentar essa presença. Aleluia. Este reino é mais precioso do que qualquer outro reino.
Não tem nada na face da terra que seja mais precioso do que Cristo. Não tem família, não tem filho, não tem mãe, não tem pai, não tem esposo, não tem esposa, que seja mais precioso do que o conhecimento de Cristo. O sublime conhecimento de Cristo. Você tem que entender isso. Cristo vale mais do que sua esposa. Cristo vale mais do que seu esposo. Murilo falou aqui sobre o homem que quer se preparar para dar mais para sua esposa, né? Não cobrar, mas ser Cristo na vida dela. É isso aí, cara. É isso aí que nós vivemos. Nós procuramos não ser um bom Cláudio na vida de Vanessa, um bom Lucas na vida de Simeia. O que nós queremos, de fato, é ser Cristo na vida de Vanessa, na vida de Simeia, na vida de Analice. Não é isso, Murilo? É isso que nós vivemos para isso, porque nós entendemos que Ele é a verdade. E eu só posso viver a verdade se eu estiver nele. Se eu viver Ele. Aleluia. Quem encontra esse reino tem que tomar uma atitude. Quem encontra essa pérola tem que tomar uma atitude. Quem encontra Jesus tem que tomar uma atitude. Zaqueu foi um homem que encontrou Jesus no caminho. Ele tomou a atitude de convidar Jesus para sua casa. Um jovem, que a Bíblia chama mancebo de qualidade, um jovem rico, também encontrou Jesus, só que rejeitou a verdade que Jesus tinha dito para ele. Aleluia. Você conhece Jesus, você tem duas opções na tua vida. Ou chamá-lo para a sua casa, chamá-lo para a sua intimidade, chamá-lo para viver contigo. Ou tão somente fazer como aquele jovem, dar as costas e partir. Daqui a pouco nós terminaremos. Daqui a pouquinho. Você vai levar Jesus para sua casa? Você vai levar a pérola de muito raro valor para sua casa? Ou você vai tão somente virar suas costas e abandonar a verdade? Por conta que você não tem medo de se entregar. Aleluia. Porque em tua vida ainda existem coisas que tomam o lugar de Deus. Não se engane, é por isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi algumas vezes, não, quando eu for velho eu vou passar para a lei de crente. Eu já ouvi isso algumas vezes. É uma mentira que você conta para você. A grande verdade é que você não reconheceu o valor de Cristo. A grande verdade é que você desprezou a verdade, em detrimento às tuas ideias que são inúteis. Eu queria que o louvor subisse, eu já vou começar a concluir, aleluia, que eu quero terminar essa palavra com uma parábola também. Uma história que já foi contada, eu quero repetir aqui, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. De que você tem medo ainda, amado? O que é que ainda te faz preso ao mundo? Porque isso que você está pensando agora tem valor maior do que a sua entrega para Cristo nessa noite. Eu queria que a gente fosse pensar nessas coisas. Eu vou contar aqui, pode dedilhar, Jonatas? Eu vou contar aqui uma história de um alpinista. E aí os meninos vão louvar. E logo depois eu quero que você venha aqui à frente. Mas desde já você vai começar a orar. Você vai pedir a Deus. Você vai pedir ao Espírito Santo. Revela essa verdade para mim. Eu não quero virar as costas para essa verdade. Um alpinista, amados, ele decidiu enfrentar a maior montanha de sua vida. Ele se preparou, pegou todos os equipamentos possíveis, e aquela montanha era muito, muito íngreme. Era muito perigosa. Outros alpinistas já tinham morrido naquela montanha, mas ele falou, eu vou subir aquela montanha. E começou a escalar. Era dia ainda claro. Na previsão dele, ele não anoiteceria naquela montanha. Ele conquistaria aquele cume, porque ele era um bom escalador, ele era um bom alpinista.
Ele ia conquistar aquele cume da montanha, ia fincar a sua bandeira, abrir seu peito, olhar o horizonte e dizer: eu sou o cara. Eu venci. Onde outros perderam, eu conquistei. Começou a sua escalada. Só que ele não contava, amados, com um vento forte, que lançava muitas vezes a corda para a esquerda, para a direita, o lançava de volta à parede da montanha, aquilo machucava. Mas ele estava convicto que o caminho que ele tinha traçado na mente era o caminho que o levaria ao topo daquela montanha. Algumas pessoas antes falaram: cara, é perigoso demais. Olha, não é, a época do ano não é apropriada. Os ventos são fortes, tem neve, tem gelo, tem nuvem, tem neblina. Você não vai enxergar nada. Ele não acreditou. Continuou subindo a montanha. Passo a passo. Pesado. O equipamento trazendo ele sempre para baixo. A gravidade empurrando. Mas ele lá, um passo a mais. Um passo a mais. Com a cabeça convicta: eu vou conquistar essa montanha. Como se as horas ele não visse passar, anoiteceu. E anoiteceu de um escuro que ele não conseguia enxergar, literalmente um palmo diante do nariz. Mas ele tinha determinado que ia vencer aquele obstáculo. Subiu, 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 mas nunca chegava ao cume daquela montanha. De repente, amados, ele errou em fincar um mosquete daquele. E o mosquete não sustentou o peso daquele homem. E ele despencou dezenas de metros. Mas graças a Deus, ficou pendurado pela corda. Talvez a mesma corda que está segurando você agora, de tomar uma decisão diante do Senhor. Talvez a mesma corda. A corda que dava segurança a ele. A corda na qual ele confiou para subir. Começou a esfriar, neblinar, nevar. E ele começava a ter hipotermia. O corpo dele começava a ficar frio. Ele começou a perder os sentidos. E uma doce voz, aleluia, a doce voz que está falando para o teu coração agora, falou para ele: solta, corta a corda. Corta a corda. Ele teve medo. A primeira vez durante toda aquela escalada que ele teve medo. A corda era o que ele confiava. A corda pode ser os seus bens. A corda pode ser a sua opinião. A corda pode ser a cultura. A corda pode ser o que papai e mamãe te ensinou. A corda pode ser o que você aprendeu. A corda pode ser uma decepção que você teve e não quer ter mais. A corda pode ser qualquer coisa. Continua sendo apenas uma corda. Aleluia. Aquele homem veio a óbito naquela noite. Ele não atendeu aquela doce voz que falou: corta a corda. Pela manhã o corpo dele foi encontrado a 2 metros do solo. Se ele soltasse aquela corda naquele momento, ele poderia descer e procurar um abrigo. Se ele soltasse a corda e confiasse naquela voz que falou profundamente ao seu coração, ele estaria vivo para glorificar. Isso é uma parábola, amados. Jesus falava por parábolas para que vocês entendessem. Às vezes nós nos seguramos em cordas. Eu queria que vocês todos levantem, por favor. Eu queria que, se você segura-se ainda em uma corda, se você acredita em algo que é seu, não é de Deus, se você quer transformar a sua vida pelo conhecimento da verdade, eu digo: solta essa corda, tenha coragem, solta essa corda e vem aqui na frente, porque os presbíteros vão orar por você. Se há alguma dificuldade que você: não, se eu fizer isso eu vou morrer. Se há alguma dificuldade, se eu fizer isso eu não vou me dar bem. Se eu largar essa corda eu vou sofrer. Solta essa corda. Essa corda é o instrumento que vai te levar, aleluia, para distante de Deus. Solta a corda, aleluia. Enquanto o pessoal está louvando, eu convido a você
Principalmente se você é a primeira vez que está vindo aqui, se você crê nessa verdade, se você quer reconhecer a pérola de muito raro valor, se você quer conhecer a Cristo, se teu coração arde pelo desejo do sublime conhecimento de Cristo, eu convido a você que vem à frente. E se você já congrega e percebeu que ainda está segurando algo que é seu, não é do Senhor ainda, eu chamo você para que você entregue agora, para que você corte essa corda nesse momento. Aleluia. Presbíteros, podem orar pelas pessoas, ministrem por essas vidas. Aleluia. Esse que vem nos abraçando. Aleluia. Aleluia. Ele é o Deus que escala montanhas para te salvar. Ele te ensina em amor, amado. Aleluia! Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, só Ele parte o pão daquela maneira. Aleluia! Não há como não reconhecê-lo. Aleluia! Aleluia! Teu coração está ardendo, fala com Ele, é intimidade que Ele quer. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. A voz do Espírito Santo, a voz do meu amado que me chama. Aleluia, não fica sentado se Ele está te chamando. Convidado, aleluia, Ele quer ser convidado por você, Ele quer ser convidado, aleluia, lugar de honra, tome lugar de honra, tome lugar de honra. Aleluia, 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 aleluia. Se tem mais alguém, amados, se o Espírito está falando assim, vai lá na frente, coloca diante do altar o teu medo, coloca diante do altar a tua insegurança, a tua dúvida. Corta a corda. Hoje é dia de romper com as estruturas que são minhas, com os conceitos que são meus. Aleluia. Aleluia. E hoje é dia, é noite de convidá-lo para a mesa, para a intimidade com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa falar profundamente. Que Deus possa se revelar. Que você jamais tire os olhos da pérola de muito raro valor, que é Jesus, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou e hoje te traz vida e vida abundante. Deus abençoe a todos, amados. Aleluia. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão.
Ele entrou em casa. Sim, Ele é a pérola preciosa, o nosso Jesus. Um forte aplauso a Ele. Sim, entregamos tudo por Ele. Tudo por Ele. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que fez aqui. Atenção, os papais aqui presentes. Atenção para esse aviso dos pais. Semana que vem.